Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando nos princípios da palavra de Deus. Eu sei que às vezes isso pode parecer uma coisa maçante, repetitiva, mas eu não me importo, porque eu quero deixar isso realmente de forma muito clara. Religião não salva ninguém. E eu vou continuar insistindo nisso, seja a sua, a minha ou qualquer outra. Salvação da nossa alma, salvação para a eternidade, é disso que eu estou falando. Não estou falando de regras, doutrinas humanas, de instituições, de coisas que você e eu devemos fazer aqui neste mundo, nesta terra. Tudo bem, eu não vou entrar no mérito. Agora, salvação da nossa alma. Se você e eu entendemos e cremos que a nossa alma é eterna. Primeiro tem que entender que tem alma, porque tem gente que acha o seguinte, que nós somos como os animais irracionais, que morremos, somos enterrados e acabou a vida. Bem, se você pensa desta forma, obviamente você não está incluído nesta linha de raciocínio, de pensamento. Bem, para nós, os que cremos que temos uma alma e que esta alma é eterna, que ela não morre, porque este corpo, do pó, diz a Bíblia, ele veio, e ao pó ele voltará. Já que estamos falando sobre essas questões de fé e de crer, é importante lembrar o seguinte, a Bíblia diz que o homem veio do pó, foi criado por Deus. Eles chamam isso de criacional, é a fé criacional, não aquela que desenvolve, não aquela que é uma fé que vem da evolução. Então, se você e eu somos do entendimento criacional, que Deus criou o homem, ele o criou do pó da terra, e ao pó este homem voltará. Porém, o mesmo Deus que nos criou do pó da terra, soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e diz a Bíblia que o homem foi feito alma vivente. Esta alma vivente, você e eu, estas pessoas que recebem vida, são possuídas agora por uma alma. Esta alma não morre, é a nossa identidade, é o nosso ser. Este ser foi criado para Deus, foi criado por Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o Criador, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, pela palavra dEle, assim diz a Bíblia. E Ele então nos criou para Deus, nos criou para si, nos criou para a sua glória, para a sua comunhão, intimidade, relacionamento com Ele. Quando você e eu entendemos isto, nós entendemos também que o homem, você e eu, nos tornamos pecadores, rebeldes, nos rebelamos contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade e nos afastamos de Deus. Então Deus, não desistindo de nós, porque Deus não desiste do homem. O homem, você e eu, desistimos de Deus, mas Ele não desiste de nós. O homem então cria para si muitas religiões, mas Deus nunca foi a favor de nenhuma religião e nunca criou nenhuma religião. O que Deus criou foi o homem, você e eu. A imagem e semelhança dele, o pecado nos deformou, nos destruiu, nos matou espiritualmente, nos afastando de Deus. Mas Deus não desistiu de você e de mim. E porque Ele não desistiu de nós, diz a Bíblia, com o seu muito amor com que nos amou, com a sua grande misericórdia que tem por você e por mim, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Salvar de quê? Do pecado. O que separa o homem de Deus? O pecado. O que Jesus veio fazer? Nos libertar, nos salvar do pecado. Por quê? Porque o inferno é consequência, o pecado é causa. A condenação é consequência, o pecado é causa. A morte é consequência, o pecado é causa. Portanto, Deus veio e tratou com a raiz. Ele foi na causa, ele foi no pecado, e ele arrancou o pecado de dentro de nós por meio do seu Filho Jesus. E quando ele fez isto, ele o fez de graça, é dado, é favor imerecido, é presente, é dom de Deus. Deus amou a você e a mim e deu o seu Filho unigênito para que quando você e eu crermos nele, na sua obra, no seu sacrifício, quando nós crermos nele, como sendo ele, somente ele, o caminho que nos leva a Deus, como sendo ele, somente ele, aquele que nos liberta e nos salva. E quando nós, você e eu, o confessarmos a Jesus
como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós então experimentaremos a salvação da nossa alma. Se você deseja esta salvação eterna para a sua alma, o caminho você já sabe. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, em Jesus, e o mais Ele fará.